88, se fosse apenas uma invenção da imaginação, pois uma influência intangível não merece o nome de real. Se fosse, por exemplo, ao discutir se o diabo é real, a primeira pergunta seria se a influência atribuída a ele deve ser de alguma forma testada, comprovada, descoberta. Por mais indireto que seja o método de teste, exigimos que algum método, embora desconhecido para nós, de averiguar essa influência exista, para que possamos pelo menos esperar reconhecê-la e predizê-la. Mas ainda exigimos que a influência persista, que tenha alguma duração. A razão mais profunda para isso é que, embora possamos imaginar um momento no tempo, não podemos senti-lo. Cada experiência, não importa o que seja, não importa o quão rápido passe, somos compelidos a atribuir duração. Esta frase é fundamental. A partir disso, então, devemos exigir do real, além de poder ser testado, persistência. Ao restringi-lo a uma influência, deve ficar claro que o real não pertence à consciência, mas deve se fazer perceptível para nós, ou seja, deve se impor. Podemos testar um teorema matemático quanto à sua verdade, e ele persistirá como um ato de pensamento, mas na medida em que procede de uma ação, não o consideramos na classe real, mas se for testável e persistente em sua própria maneira vamos chamá-lo de verdade. Por exemplo, é realmente inadmissível perguntar se 153 e 379 são realmente 532. A dúvida diz respeito à verdade da proposição. Por outro lado, pode-se certamente perguntar se Guilherme Tell realmente viveu, porque se pensa em uma influência, que pode ser testado e persiste e, portanto, agora é verificável e assim permanecerá. O ponto da questão é se a suposição da antiga realidade física de Guilherme Tell pode de alguma forma ser tornada tangível. E não encontramos nenhuma testabilidade que exista. Na presente influência, concluímos que Guilherme Tell é uma personalidade mítica, pois o historiador assume tacitamente que tudo o que é real deixa para trás um rastro de sua testabilidade peculiar por toda a eternidade. 89 Realmente uma grande dificuldade. Pois se as sensações mencionadas ocorrem não pode ser decidido em todas as considerações. Por exemplo, quem afirma a realidade do átomo pretende prever certas sensações que podem ser testadas por experimentos químicos. Ao mesmo tempo, porém, ele faz afirmações, como a de que um átomo é físico, o que não pode mais ser verificado. Pois não é verdade apenas para o tempo que uma sensação deva preencher não apenas um momento, mas uma duração. Um princípio análogo se aplica ao espaço, que a sensação espacial nunca deve ser verificada em um ponto, mas sempre em uma parte do espaço, não importa quão pequena seja sua extensão. Esta frase também é fundamental. É constrangedor porque percebemos nosso corpo como algo extenso, de modo que um ponto nunca pode ser circunscrito por meio de seu movimento. Portanto, um átomo não é sondável. E quando sua existência como corpo é afirmada apesar disso, e nos voltamos para a definição do real em busca de conselhos, parecemos ser abandonados por ela. Pois como seria possível experimentar essa corporeidade, mesmo se estivéssemos inclinados a supor que ela persistirá? E essa dificuldade não se apresenta apenas no caso particular mencionado. Porque, estritamente falando, nenhuma sensação pode ser prevista que não seja dada uma certa quantidade de jogo. Acrescentamos tacitamente esta amplitude de sentimento a ela, mesmo onde não é exigida e mesmo onde é negada. As sensações não respeitam a precisão algébrica. Foi Fechner quem primeiro tentou lançar essa sentença de forma exata por meio de uma lei que leva seu nome. De acordo com isso, apenas aquelas diferenças nas coisas que excedem um certo nível, que são ditas maiores do que o valor limite da sensação, produzem uma diferença na sensação correspondente. E ele define o limiar proporcional à força da sensação. Sem querer afirmar a exatidão da lei de Fechner, mesmo sem nos comprometermos com o fato de que ela tem um significado definido, somos, no entanto, obrigados a admitir a existência do limiar. Como as sensações estão no espaço e no tempo, elas se relacionam com intervalos de tempo e volumes. Uma precisão algébrica. 90 é inatingível para eles. Como é possível um teste com tal material? Seria impossível se o teste da fórmula anterior estivesse relacionado unilateralmente à sensação. Mas esse não é o propósito deles. A prova da persistência, que deveria testemunhar o real, não está apenas sujeita à percepção.
É certo que isso já é intelectual, mas o teste de realidade tem outros componentes intelectuais que complementam o teste de sensação. Ao mesmo tempo, o real tem que passar por certos testes mentais. Está claro do que foi dito acima que deve ser assim, mas a natureza desses testes intelectuais não é indicada em nenhum lugar. A questão que surge é o que são esses testes mentais. E o problema será difícil. Isso nos obriga a ir muito longe. Consideremos primeiro a fórmula lógica pela qual o real é derivado. De acordo com isso, a influência é uma coisa real se satisfaz um certo teste destinado a estabelecer sua permanência. O teste não pode ser inteiramente intelectual. Se o teste de A apresentado como real consistisse em um ato de pensamento, então A teria que entrar em uma relação e por meio dessa relação provar ser real. Mas uma relação só é possível entre uma multidão. E os outros elementos do relacionamento não podem ser todos coisas do pensamento, pois de outra forma eles seriam novamente apenas relacionamentos. Assim, a relação requer pelo menos um outro elemento real B e, portanto, não é um mero ato de pensamento. É um teste na medida em que B já é reconhecido como real, enquanto a materialidade de A ainda está em questão. A realidade de A é deduzida da de B por meio da relação R, A, B. Portanto, a baseia sua coisidade na de B, que por sua vez em uma coisa C, que é considerada ainda mais conhecida, e essa série pode continuar indefinidamente. Seja como for que possa ser encontrado experimentalmente, é claro que não pode ter fim de acordo com a definição do real, porque todo real é reduzido a outra realidade por um teste que não pode ser inteiramente intelectual, e somente assim assegurado. 91. Vamos agora imaginar uma série de coisas conectadas sendo formadas, W1, W2, W3. Wn, então Wn significa um real cuja prova ou fundamento de ser depende dos termos superiores Wn1, Wn2, etc. Enquanto os termos anteriores da série são condicionados pela atualidade de Wn. Portanto, pode-se falar de níveis de realidade, mas não da realidade per se. Em vez disso, essa expressão já pressupõe que tal série de realidades graduadas existe e é concedida. Só então é possível aplicar a definição da coisa acima exposta. Agora, se um cético não admitisse a realidade, nossos primórdios seriam infrutíferos, a definição seria inaplicável e seríamos impedidos de prever o futuro à nossa maneira. Mas esse cético também não seria capaz de prever o futuro de outra maneira, deixaria portanto a expectativa sem guia e seria impotente para contrapor a nossa construção do mundo, que é fecunda, com outra que realiza. Pois se ele negasse toda a realidade, ele também negaria toda a influência persistente de um tipo definível e com ela toda a sensação, que já é uma influência tão persistente. No final, ele teria que se contentar com nada além de coisas do pensamento para tentar construir o mundo a partir delas, sem a possibilidade de apelar para a experiência. Mas mesmo o mundo extremamente sublimado dos matemáticos precisa de uma estrutura de proposições experienciais, porque os pensamentos só podem ser relacionamentos e devem ter algum tipo de começo. Assim, o cético não seria capaz de construir um mundo. Portanto, somos forçados a usar as séries W1, W2, W3, Wn para atribuir conteúdo. No entanto, o argumento acima sobre o nível de concessões não importa. Mas é claro que os membros superiores da série têm um teste menor, que devem ser considerados mais familiares, mais certos do que os anteriores. A certeza da realidade de Wn sempre aumenta com n. Então a série Z, B, a certos membros, que são sensações da visão, então leva a membros superiores, que, 92. As sensações táteis são, e continuam sendo, até que a certeza de sua realidade se torna quase um imperativo do pensamento. Portanto, se qualquer uma dessas séries tem um limite, digamos W' Wn, N12. Então a realidade de W não é mais inviolável, ela já é absolutamente certa para nós, pois não podemos evitar it W para ser considerado como real. A realidade de W se imporia, portanto, W seria inteiramente atribuível à ideia, seria uma sensação sem parte intelectual. Tal realismo primitivo seria inatingível, pois tudo que é real deve ser submetido a um teste.
Mas está lá porque as séries W1, W2, W3, Wn têm pelo menos um limite, porque a riqueza de relações dos termos aumenta com o aumento do índice, uma vez que são os mais familiares para nós, e o conteúdo da série para o valor limite n não pode, portanto, ser pensado como perdido. Não importa quantos desses limites a série tenha, o argumento se aplica a cada um deles, na medida em que qualquer número de termos pode ser deixado de fora da série sem perder seu significado, porque se A se refere a B, isso a C suporta, pois A também pode ser suportado diretamente em C ignorando B. Portanto, da série, que tem muitos limites, poderiam ser eliminadas as séries parciais, mas que tem apenas um limes, e para qualquer uma dessas séries a conclusão acima ainda valeria. Em tais realidades primordiais, temos o insight final que pode ser obtido sobre a existência das coisas. Todas as outras realidades podem parecer dependentes e condicionais, todas as existências podem ser determinadas por outras existências, mas no real o processo termina. Para ele, portanto, a questão da existência ou natureza das coisas deixa de causar inquietação. Portanto, um cético não pode exigir que investiguemos mais. Se ele nos levasse mais longe, diríamos a ele que nosso método de explicação e justificação, ou seja, o método de teste, necessariamente chega ao seu fim na realidade primordial. E perguntávamos a ele que método usar para continuar pesquisando a existência das coisas. Isso o envergonharia, pois o que quer que ele possa responder, ele nos dará um método sem qualquer